Olá, meus irmãos em Cristo. Bom estar mais uma vez com vocês, agradecendo o convite para poder estar aqui agora, a essa casa e que tão bem recebe a todos que chegam, né? Abrindo o seu coração para nos receber, cada um trazendo as suas demandas, suas preocupações, e todos são atendidos com muito carinho. Também a área de estudo, que também é muito importante. É sempre bom frisar que Jesus coloca: conheceis a verdade vos libertará. E até hoje nós estamos buscando essa verdade para nos fortalecer o nosso espírito. Mas antes de começar esse tema, vamos nos concentrar, trazer à nossa mente o nosso coração para esse momento singular, sentindo a presença amorosa e amiga da espiritualidade do Lar Espírita Luz e Amor que nos acompanha, saudando a todos eles, saudando os irmãos que estão nos vendo pela internet, saudando também os irmãos em espíritos que também estão assistindo, mas esse momento de muita luz, porque falar de Jesus é falar de amor, é falar de compreensão, é falar de perdão, é falar de carinho, de amizade, é falar também do nosso esforço que precisamos fazer para alcançar essa plenitude que é o Evangelho do Cristo. Se conosco, Senhor Jesus, ilumina também a todos que se colocam, que estão junto de nós nesse momento, a cada lar, a cada família, que assim seja. Bom, o nosso tema de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida. O tema é o número 65, pedir. Esse trecho que eu vou trazer está em Mateus. Vamos lá. Pedir. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabei o que pedis. Isso está em Mateus, capítulo 20, versículo 22. Vamos nos localizar dentro desta passagem. Essa passagem, ela retrata o momento que Jesus estava com seus apóstolos, estava com algumas pessoas também conhecidas, e ele é questionado, né, por uma mulher. Essa mulher é a esposa de Zebedeu, que também era um seguidor do Cristo. Ele era pescador, bem situado dentro do trabalho dele. E ele tinha dois filhos, que um era João e o outro era Tiago, que seguiam Jesus. Quando houve o convite de segue-me, eles seguiram Jesus. Então eram dois filhos e os pais estavam muito felizes por eles terem escolhido esse caminho de luz, não é? E nós também estamos muito felizes porque eles corresponderam a esse chamado do Cristo muito bem. Mas essa mãe, ela pede o quê? A mãe prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Ela suplicou a Jesus. Então Jesus estava reunido, ela chegou até Jesus e suplicou. Jesus pergunta a ela: que queres, mulher? E ela fala: ordena que estes meus dois filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Aí Jesus disse: todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo.
O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por uma multidão. O que nós entendemos disso? Toda mãe quer o melhor para o filho. Então Jesus vivia falando do reino de Deus, do reino de Deus, do reino. E essa mãe entendia que um reino era um reino, assim, comparado ao reino material, né? Um reino maravilhoso. E então ela pede para ele que os seus filhos possam, quando Jesus for para o reino, levá-los. Aí Jesus fala assim, mas mulher, você sabe o que você está me pedindo? Você sabe, pelas provas que eu ainda vou passar. Então é nesse sentido, pedir, não é? Muitas vezes a gente pede também, pede muitas coisas, mas tudo tem um propósito e um sentido. E no que ela entendia, ela achava que estava pedindo uma coisa muito boa para os filhos. Mas a gente não pode esquecer, Jesus fala, né? Alguém sabe o que ele iria passar? Os apóstolos também iriam passar. Até chegar ao reino de Deus, nós todos estamos a caminho do reino de Deus. Né? Mas ela achou que era uma coisa mais imediata. Jesus partindo, ficava tudo bem. É coisa de mãe, né? Querer o melhor para o filho. Então agora eu vou à leitura dessa tradução através de Emmanuel, né? O Chico Xavier, o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier. A maioria dos crentes dirigem-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Eu vou levantar a mão. Quem é que chegou na Glória Espírita Luz e Amor necessitando de algo, pedindo algo? Eu. Estou questionando também aqueles que estão assistindo. Bom, raros os que aí comparecem na verdadeira atitude de filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor, quanto à melhoria de conhecimento, à renovação de valores íntimos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas do mais alto. A rigor, os homens deviam reconhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se imporem ao paternal carinho de Deus, no sentido de lhe subornarem o poder infinito. Pedições inveterados abandonam na maior parte das vezes o traçado reto de suas vidas, em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. Tanto reclamam que lhes é concedida a experiência desejada. Olha, tanto reclamam, tanto pedem e são atendidos. Aí sobrevém o quê? Desastres, surgem as dores. Em seguida aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Provocamos certas dádivas no caminho, adiantando-nos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do Pai, à maneira do filho pródigo. Lembrando do filho pródigo, né? Aquele pai que tinha 2 filhos e tinha uma boa condição financeira, e um dos filhos fala: pai, me dê a minha parte que eu quero ir embora, eu vou cair no mundo. O que acontece com ele? Gasta todo o dinheiro, passa anos e anos, aí ele fica na miséria, ele chega até a comer a ração que os porcos comem. Aí ele pede que ele quer voltar para a casa do pai. Aí ele volta. É o filho pródigo. Então, nesse sentido aqui também, eles estão falando a mesma coisa. Exigimos
concessões prematuras de Deus. A gente pede coisas que ainda a gente não pode receber. Como diz, a maneira do filho pródigo. Mas o desencanto constitui-se em veneno da imprevidência e da irresponsabilidade. Então, quando a gente não consegue, o que acontece? A gente fica, não. Esse local não é para mim, eu vou para algum lugar mais forte, né? A gente fala, vamos num lugar que possa resolver, né? E cai no tédio, ou então desiste, não procura. Quer tudo que caia do céu mesmo, né? A gente fala, meu Deus do céu, a gente clama muito a Deus. E a nossa parte? O tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação, de quantos se atiram a patrimônios que lhes não compete. Tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus ao nosso respeito. O que nós vamos tirar dessa lição? Quantas vezes eu mesma clamei, pedi, era um desejo material que eu queria. Né? Estava para casar e queria encontrar um local para eu morar. Então, aquela rotina, aquela peregrinação de procurar um local. E a gente já sai com aquela ideia, né? Então, eu clamava, eu ia no local e falava, ai meu Deus, eu quero morar aqui. Aí acontecia tantas coisas, não dava certo. Aí eu ficava chateada, eu falei, ficava muito chateada. E assim foram, várias vezes aconteceu. Até que chegou uma hora e falei, quer saber? Eu não vou procurar mais. Se tiver que vir a mim, que venha. E veio. Um domingo, lendo um jornal que antigamente a gente lia, né? Tinha muitos classificados. E tinha um classificado bem pequenininho assim, a venda de um apartamento. E próximo do lar dos meus pais. Adivinha o que aconteceu? Deus esperou o tempo do meu aprendizado para eu dar valor. Que ainda bem que não fiquei logo com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, com o quarto. Porque ele tinha me reservado o que era de melhor. Então, às vezes, a gente, na nossa pressa, a gente acaba fazendo isso, né? A gente acaba querendo resolver as coisas. E isso foi um aprendizado para mim, porque o que Deus nos reserva, a gente pode pedir? Pode, sim, deve clamar, mas esquece do Pai Nosso. Nós pedimos e falamos, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E se a gente pede coisas que a gente ainda não está em condições de receber? Ele fala do desastre, não é? Ele fala, a maioria, né, reconhece e insiste, e teima, e implora, às vezes troca de casa religiosa, vai em várias, vai na evangélica, vai na católica, vai no espiritismo, e não é atendido. Por que será? Por que será? Agora, se a gente, em vez de reconhecer que poderia não ser o melhor para nós, e de certo não será, a gente deixa na mão de Deus a escolha. É isso que o texto está pedindo. Eu sei o que eu estou pedindo? Será que o resultado vai ser o melhor? Como a mãe que pediu? Ela não sabia o que os filhos iriam passar. E nem o que Jesus ia passar. E todos eles seguiram Jesus até o final. Todos os apóstolos sofreram perseguição e foram mortos. O único que teve morte natural foi João, um dos filhos dela. Ele teve morte natural. Mas por quê? Porque Deus não quis que ele morresse. Ele foi para a ilha de Patmos, foi isolado, ficou no caldeirão fervendo uma semana
E a hora que os soldados que estavam ali guardando ele vira, lá sai João vivo. Entenderam? O que ela pediu? Se ela soubesse disso, ela pediria? Então a gente precisa saber o que nós estamos pedindo. Aí sim, aí o que Jesus falou. Será que se você soubesse que eles iriam passar por essas dificuldades, tanto Tiago quanto João, você faria esse pedido para mim? De certo, como mãe, penso que não, não é? Então, vamos refletir mais um pouquinho. Essa mensagem toca aos nossos corações. Para mim e para toda a humanidade. Como ainda não sabemos pedir. Nós não sabemos pedir. Vivemos a pedir o que não é bom para o nosso crescimento. Pedimos satisfação, alegria do mundo material. Sem perceber que aquele acontecimento, aquela experiência está condizente com a minha capacidade e compreensão e da minha evolução. Então eu estou passando por experiência, às vezes a gente passa por uma experiência de dor, né, de doença, mas ela faz refletir o valor da vida, né? Principalmente a gente que quando está mais jovem, a gente pensa que vai ser eterno. E aí bate a doença, aí muda toda a trajetória. A gente vê o quanto somos frágeis. E aí a gente busca Deus, não é? Busca Jesus. Então, nós temos que ter essa compreensão que tudo que a gente está vivenciando é para nossa evolução, aprendizado, para a minha espiritualização. Eu não posso esquecer que eu sou espírito encarnado, não é? Acima de tudo, eu sou espírito. Em vez de pedir melhoria, precisamos pedir só a parte material, pedir que a gente possa também buscar conhecimento, compreender as situações que a vida traz, as nossas dificuldades e as oportunidades desse crescimento espiritual. Por que a gente foi até a casa espírita? Para pedir alguma coisa. E além de receber, a gente está perpetuando esse encontro que nós tivemos até hoje, porque vivenciamos, sim, continuamos tendo alguns problemas, sim, materiais. Quem que não está passando problema hoje? Mas a razão, a doutrina dos Espíritos nos explica que Deus não dá mais do que a gente pode carregar. E de certo a gente pediu isso como experiência, como prova da nossa abnegação, da nossa força, da nossa fé, da nossa esperança, que precisam ser colocadas em prática nesses momentos, né? Então, não necessariamente que a gente não possa ser atendido numa coisa boa, mas entender que nem tudo vai ser assim, não é? Então, vamos aproveitar essas oportunidades de aprendizado, principalmente que o Lela traz escolas, né? Hoje, estamos também passando por falta de recursos materiais. A gente tá dando mais valor, fala a verdade. A gente agora dá muito mais valor a tudo que está sobre a mesa, né? E é isso que a vida nos ensina. Precisamos reconhecer isso e vivenciarmos o que a gente já tem de bagagem. Não tem desespero, vamos viver. A minha mãe falava assim, com pouco se vive, não se vive sem nenhum. Então, nesses momentos, lógico que nós estamos clamando, estamos pedindo, faz parte. Mas tem que esperar a resposta que Deus pode dar, e não a que eu quero, não é? Se é aprendizado eu passar por uma dor, para eu despertar para o mundo de Deus, de Jesus, para essa espiritualidade, que assim seja, não é? Não é assim? A gente não vai fazer uma cirurgia e sabe que vai passar pela dor, mas não é para ficar melhor depois?
mesma coisa. Então, é o espírito que precisa passar por essas experiências, né? Aí tem gente que fala assim, mas eu joguei pedra na cruz. Ó vida, ó céu, ó azar. Não é assim que faz? Não. Reconhecemos que estamos numa escola, por isso que Jesus é chamado mestre. E que esse mestre possa estar conosco hoje e sempre, nos fortalecendo. E nós reconhecemos essa paternidade de Deus. E assim vamos encerrando o nosso encontro, agradecendo por mais estes momentos de luz, que é o Evangelho do Cristo. Ele que com certeza veio até nós porque Ele quer todos os seus irmãos no reino que Ele já conquistou. E nós vamos conquistar também. Mas o reino dele está no nosso coração. Nós podemos trazer o reino de Jesus, o reino de Deus para dentro do nosso coração. E é isso. Obrigado, Senhor, e até a próxima. Que assim seja.